Quando a gente acha que já viu de tudo na geopolítica, na verdade não vimos nada ainda. Mais um caso de espionagem envolvendo duas grandes figuras do cenário internacional, do cenário político. Inclusive são duas nações que participaram da defesa contra os ataques de mísseis balísticos promovidos pelo Irã. Estou falando aqui do caso envolvendo o ex-primeiro-ministro Boris Johnson e um revelador e inédito caso de espionagem envolvendo essas duas grandes figuras do cenário internacional, onde o primeiro-ministro Boris Johnson fez essas revelações em seu livro, em seu novo livro que foi publicado recentemente, lançado recentemente, onde ele coloca uma história muito interessante de um caso de espionagem promovido pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu lá em 2017, quando ainda Boris Johnson era o ministro das Relações Exteriores do Reino Unido. Então é interessante em que foi encontrado um sistema de escuta muito sofisticado e Boris Johnson coloca em seu livro chamado de Unleashed, só que de forma não exatamente demonstrando que o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu ele implantou esse dispositivo, mas dá a entender que foi o responsável por implantar esse dispositivo durante um encontro com Boris Johnson. Tudo começou quando Boris Johnson ele tinha uma reunião agendada com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, enquanto Boris Johnson era na época secretário ou ministro das Relações Exteriores do Reino Unido, e ele tinha um departamento, ele tinha um escritório dentro de um departamento lá em Londres, e ele recebeu Benjamin Netanyahu em sua sala discreta, em sua sala sem requintes ali de sofisticação. Quando Benjamin Netanyahu foi recebido, né, e passou por diversas visitas em Londres, visitas de Estado, acompanhando figuras como figuras políticas, e passou muito tempo durante a sua viagem ali sem descansar, ele, durante o bate-papo ali com Boris Johnson, pediu para ir ao banheiro e o Boris Johnson indicou, deixou ele à vontade, e a assessoria, os conselheiros ali de Boris Johnson foram indicando para Benjamin Netanyahu, Bibi, assim como é conhecido, onde ele deveria acessar esse banheiro exclusivo que ficava ali num anexo secreto junto com o escritório de Boris Johnson nesse departamento. Então Bibi foi direcionado até esse banheiro de um anexo exclusivo e secreto desse escritório de Boris Johnson. Chegando lá, segundo a inteligência britânica relatada no livro de Boris Johnson por Boris Johnson, Bibi teria instalado um dispositivo de escuta chamada pelos britânicos de bug ou inseto, né? Um dispositivo eletrônico sofisticado que possui uma vida útil específica com uma bateria específica, onde capta todo o cenário, tanto de vibração quanto também de conversação, de sons no meio ambiente, para assim ser estimulado a ser ligado para que a sua bateria interna seja preservada em momentos em que não há captação de som ou até mesmo de vibração naquele ambiente. Então esse inseto ele foi encontrado e foi deixado dentro daqueles reservatórios de vaso sanitário, ou aquelas caixas de vaso sanitário. E na ocasião, Bibi permaneceu por um longo período nesse banheiro anexado ao escritório do então secretário ou ministro das Relações Exteriores, Boris Johnson. Não se sabe se realmente Bibi estava ali fazendo suas necessidades ou estava com dor de barriga ou algo do tipo, porque segundo o livro de Boris Johnson, ele permaneceu por um longo período de tempo no banheiro, então deu tempo, provavelmente, para Bibi realizar ali a implantação dessa escuta através de uma massa que ela se solidifica e implantou esse dispositivo naquele ambiente nada público, mas sim íntimo,
para então tentar fazer alguma captação de alguma conversa, seja secreta ou uma conversa discreta, que poderia comprometer ou o Reino Unido ou o próprio Boris Johnson. Então, logo após essa comitiva israelense sair do escritório, sair ali do ambiente de Boris Johnson, o serviço secreto, o pessoal da inteligência britânica fez uma varredura importante de rotina. Sempre fazem logo após qualquer saída da comitiva, seja de qual for a nacionalidade, e assim descobriram no banheiro essa escuta implantada, segundo o qual Boris Johnson não confirma que foi Benjamin Netanyahu que implantou de fato esse dispositivo nessa caixa de vaso sanitário. Mas pelo tempo que ele permaneceu, é realmente uma coincidência muito grande. E o mais interessante disso tudo é que são duas nações que possuem, é claro, suas particularidades como todas as outras nações, mas sempre tem uma boa contribuição e cooperação entre as partes, seja em questões econômicas, em questões de tecnologia e principalmente no combate ao terror, ao terrorismo. Não foi à toa que o Reino Unido auxiliou, por exemplo, em abril deste ano, a defender Israel dos ataques promovidos pelo Irã, naquele primeiro ataque em abril, abatendo ao menos 2 drones aéreos que estavam entrando no espaço aéreo israelense, com jatos Typhoon, e também participou diretamente junto com os Estados Unidos nesse último ataque promovido pelos terroristas iranianos, onde os Estados Unidos abateram alguns mísseis balísticos persas, mas nessa ocasião, apesar do Reino Unido ter participado, não atingiu diretamente nenhum dispositivo, nenhum míssil iraniano. Mas mostra que o interesse entre os dois tem sempre algo em comum, mas os israelenses sempre tentam permanecer à frente e nesse caso houve esse desconforto e descoberto ainda pela inteligência britânica que possivelmente foi um dispositivo implantado pelos israelenses. E é claro que o livro de Boris Johnson não confirma se foi realmente de fato Benjamin Netanyahu. Mas nessa mesma época, lá em 2017, Israel também foi acusado de instalar um dispositivo semelhante de escuta, nada mais e nada menos que na Casa Branca em Washington, nos Estados Unidos. De acordo com autoridades americanas, Washington concluiu que Israel provavelmente estava por trás da instalação de dispositivos de vigilância em celulares encontrados na Casa Branca e também em outros locais sensíveis ao redor da capital, Washington. Muitos se temem com esse avanço da inteligência e espionagem da China, mas segundo Washington, os israelenses também estavam por trás lá naquele ano, em 2017. Eu acho que ali durante aquele período conturbado da saída de Obama para Donald Trump, onde ainda não havia uma confiança tão grande entre eles, e Donald Trump, como é um cara autêntico e astuto, ele colocou ali Benjamin Netanyahu nas rédeas, pressionou, acho que houve uma desescalada desse tipo de antecipação dos eventos que poderiam ser lançados, vamos dizer assim, por Washington em decisões contra, por exemplo, as decisões de Israel, contra os seus interesses em toda a região do Oriente Médio. E isso traz um desconforto nessas relações diplomáticas, mas os Estados Unidos dependem de Israel no contexto no Oriente Médio, tanto para o interesse americano militar, econômico, político, e assim como também Israel depende do dinheiro e também das armas dos Estados Unidos. Então, embora nunca tenha atuado no Mossad, Benjamin Netanyahu já por diversas vezes contribuiu para os sistemas de espionagem do Mossad. E é claro, apesar, como não fez parte do Mossad, ele possui uma grande capacitação em técnicas de inteligência e já atuou na tropa de elite do braço armado de inteligência de Israel, que é o Shin Bet, onde Benjamin Netanyahu atuou por diversos anos
durante diversas operações secretas contra o terrorismo e também contra estados e organizações estatais em todo o Oriente Médio. Espero que tenham gostado desta análise sobre esse caso de espionagem envolvendo o ex-primeiro-ministro Boris Johnson, do Reino Unido, e o atual primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu. Não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações, curtir e compartilhar o vídeo para não perder nenhum conteúdo. E obrigado pela sua presença e nos vemos no próximo vídeo aqui no canal.